Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. Que bom nós estamos aqui mais uma semana, mais um devocional. Aproveitar alguns instantes desse dia para refletirmos na palavra do Senhor. Hoje, nessa ocasião, eu gostaria de convidar você a meditar no texto bíblico que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 5. E nós queremos ler o texto de número 36. Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 36. E pensar no seguinte tema: seja qual for a situação, confie em Jesus. Seja qual for a situação, confie em Jesus. Vamos ler o texto sagrado? Nos diz assim: não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. Amém? Que essas palavras do Mestre fiquem no nosso coração, em nossa mente. Que nós não tenhamos medo, mas que possamos crer em Jesus. E olhando para esse texto, eu gostaria de tirar algumas razões porque eu e você podemos continuar confiando em Jesus, seja qual for a situação que estivermos passando. Esse texto está no capítulo 5, e o capítulo 5 inteiro, ele vai nos mostrar o poder de Jesus sobre as doenças, o poder de Jesus sobre a morte. Se você acompanhar o capítulo 5, você vai ver que ele inicia mostrando a história de Jesus curando um endemoniado, o gadareno. Jesus havia curado aquele homem. E depois nós vamos ver, a partir do versículo 21, a história de duas pessoas que se entrelaçam. A história de uma mulher que tinha um problema de fluxo de sangue, uma hemorragia. Nós não sabemos o nome dela. E, ao mesmo tempo, é narrada a história de Jairo, de sua filha, que estava a ponto de morrer. É uma história importante, aparece nos outros evangelhos também. Mas enquanto Jesus ele vai tratar de Jairo, Jesus para cuidar dessa mulher que estava com fluxo de sangue. E a história de Jairo, que eu queria chamar a sua atenção, é na história de Jairo que Jesus menciona essa palavra que nós lemos aqui. Não fique com medo, tão somente creia. E olhando para essa palavra de Jesus, nós podemos tirar pelo menos 3 lições para a nossa vida. Por isso, mais uma vez, eu quero te dizer: seja qual for a situação, confie em Jesus. E por que, talvez você deva estar se perguntando, por que devo permanecer confiando em Jesus? Primeiro, porque Jesus tem poder sobre toda e qualquer situação. Você precisa confiar em Jesus porque ele tem poder sobre toda e qualquer situação. É sobre isso que o capítulo 5 nos mostra. O poder de Jesus sobre as doenças, o poder de Jesus inclusive sobre a morte. E no texto, a partir do versículo 21, que narra a história de Jairo, mais propriamente dizendo, a história de Jairo é muito mais difícil. A morte havia chegado à casa de Jairo. Mas naquele momento Jesus diz a ele: creia, confie em mim. É bem verdade como na narrativa as dificuldades vêm sobre as nossas vidas. Havia chegado a vida daquele gadareno, havia chegado a vida daquela mulher de fluxo de sangue, havia chegado sobre a vida de Jairo. Espécies de problemas diferentes, mas problemas na sua totalidade. Na minha e na sua vida também é assim. A pandemia chegou, o problema se estabeleceu no mundo
na minha e na sua vida também. E além disso, nós temos as nossas lutas diárias e cada um de nós enfrentamos um certo tipo de problema. Mas independente da situação, o convite ao meu coração e ao teu coração é para que possamos crer em Jesus, permanecer crendo no seu poder. E nós estamos falando daquele que tem poder sobre todas as coisas, daquele que tem poder para cuidar de mim e de você, como cuidou dessas pessoas. O poder de Jesus ao qual me refiro é o poder que criou todas as coisas, criou céus e terra. É o poder que abriu o Mar Vermelho. É o poder que derrubou as muralhas de Jericó. É o poder que derrubou aquele gigante Golias. É o poder que curou enfermos, curou cegos, curou paralíticos. É esse poder o qual o apóstolo Paulo menciona, que é infinitamente maior do que podemos pensar ou imaginar. É nesse poder que Jesus faz o convite para que Jairo pudesse crer, independente da situação. Está difícil os seus dias, meus irmãos? Está passando por lutas? Além desse cenário de pandemia, as coisas estão difíceis na sua vida? O convite para você é, independente da situação, creia, confie em Jesus. Nós podemos crer nele. O seu poder é sobre tudo, é sobre todos. Uma segunda lição importante desse texto: nós podemos confiar em Jesus independente da situação, porque ele sempre age na hora certa. A partir do versículo 21, como nós havíamos mencionado, a história de duas pessoas se entrelaçam, da mulher do fluxo de sangue e a de Jairo. Jairo havia chegado primeiro, falado com Jesus, uma multidão seguia Jesus, período de popularidade de seu ministério, e naquela multidão seguindo Jesus, uma mulher toca Jesus com fé. E o texto diz que Jesus para dar atenção. Jesus sabia que alguém havia lhe tocado, certamente sabia também quem o havia tocado. Ele é onisciente, mas Jesus parou. Já pensou no coração de Jairo naquele momento? Talvez o desespero que deve ter brotado na alma dele. Olha, mestre, precisamos ir logo. O texto não menciona isso, mas é possível que essas coisas estivessem em seu coração. Mas o texto nos mostra algo maravilhoso. Jesus tratou daquela mulher e Jesus continua encorajando Jairo. Enquanto eles estavam indo pelo caminho, notícias chegaram até Jesus e até Jairo também. Olha, não precisa mais incomodar o mestre. Sua filha já está morta. E daí surge a expressão: não tenha medo, apenas creia. Isso porque ele é o Senhor do tempo. Ele age na hora certa. A nossa pressa não motiva o Senhor a agir. Jesus sempre age cumprindo um cronograma divino. Os propósitos do Eterno não podem ser frustrados. Ele não chega antes, mas ele também não chega atrasado. Talvez você já deva ter ouvido com certeza o ditado popular, ou talvez com certeza você já tenha dito isso, assim como eu muitas vezes também falei. Deus tarda, mas não falha. Na verdade, nós falamos isso muitas vezes sem refletir, porque verdadeiramente Jesus não tarda e não falha. Ele sempre chega na hora certa. Eclesiastes 3 nos diz isso. Há um tempo certo para todas as coisas debaixo do céu, debaixo do sol. Há um tempo certo para todas as coisas. Há um propósito em todas as coisas. Naquele momento, havia um propósito, havia um tempo certo. Jesus chega na hora certa, faz o milagre que era necessário, os abençoa da maneira que era necessário, no tempo certo. Ele chegará no momento certo, meu irmão, para solucionar a situação que você está passando, no tempo certo, na maneira dele. Os pensamentos dele são mais altos que o nosso. Os caminhos dele são mais altos que o nosso. Confiemos em Jesus
independente da situação. Ele é o Senhor do tempo. O tempo está em suas mãos e no tempo certo ele agirá. E por último, devemos confiar em Jesus independente de qual seja a situação, porque ele continua buscando e querendo abençoar quem está em necessidade. O coração do nosso Deus é bom. Por isso a Bíblia fala: aleluia, louvai ao Senhor, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Nós podemos confiar em Jesus, porque independente de qual a situação que esteja ao nosso redor, Ele sempre quer abençoar aqueles que estão em necessidade. Quando olhamos para o capítulo 5 inteiro, aquele homem endemoniado na região de Decápolis precisava da ajuda de Jesus. Jesus chegou e o abençoou. Ao voltar, a mulher com fluxo de sangue precisava da ajuda de Jesus. Jesus a ajudou, a abençoou. Jairo precisava da ajuda de Jesus. O principal da sinagoga, alguém que tinha uma posição muito importante dentro da sinagoga judaica, um homem de importância, precisava da ajuda de Jesus. Jesus o abençoou. Não importa a sua posição, não importa o estado do seu problema, Jesus pode e quer te abençoar. Por isso, nós temos todas as razões do mundo para, independente da situação, continuar confiando em Jesus. Você aceita o convite de confiar em Jesus, seja qual for a sua situação? A Bíblia nos convida a isso. Eu espero que você aceite esse convite. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Que o seu dia seja abençoado e que você ganhe forças através da palavra de Deus para continuar caminhando, seguindo Cristo. Que Deus te abençoe. Beijo no teu coração. Forte abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.